Encontrou promessas de limpar seu nome sem pagar ou negociar a dívida? Vem cá que eu vou te contar se isso realmente é um bom negócio ou se é cilada. Que os brasileiros não são pessoas muito focadas em buscar educação financeira, isso não é novidade. E a ausência de educação financeira, cumulada com economia estável, problemas de desemprego, pandemia, só pioram ainda mais a situação. Com isso, muita gente ficou com dívidas e acabou com o nome sujo. E junto com esse pessoal que tá com dificuldade financeira, sempre aparecem aqueles métodos milagrosos de resolver todos os seus problemas sem complicação. Mas é como diz aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem mais é que desconfiar mesmo. Uma coisa para se ter em mente para toda a nossa vida é que geralmente as coisas que parecem muito fáceis não podem ser consideradas confiáveis, principalmente no país do jeitinho brasileiro. E nesse caso, eu sinto lhe informar, mas o cenário é o mesmo. Esse tipo de promessa de limpar o nome sem pagar a dívida é golpe. É uma cilada, viu? Infelizmente, essas promessas milagrosas de resolver todos os seus problemas sem burocracia e em poucos dias vêm acompanhadas do pedido do pagamento de uma taxinha. E é justamente a cobrança dessa taxinha que possibilita que os criminosos continuem aplicando esse tipo de golpe. Porque as pessoas, depois que recebem o pagamento dessa taxinha, simplesmente somem da tua vida e não resolvem nada. Pensa comigo, você já tentou ligar no banco ou em alguma loja para falar da dívida de uma terceira pessoa, mesmo que seja da sua família? Se a resposta for sim, provavelmente você ouviu do atendente que não pode ser tratado sobre aquela dívida sem que seja com o titular. Isso pode até parecer que é burocracia, mas na verdade não é. Realmente não é permitido que as pessoas passem informações para terceiros estranhos sobre dívidas no seu nome. E não seria nem seguro, né? Então, meu amigo, mesmo que você pague essa taxinha para essas mentes brilhantes, eles não vão conseguir resolver o seu problema. Além disso, se você realmente possui essa dívida, as únicas formas de você resolver dentro da lei são pagando a dívida ou com a prescrição dessa dívida. Quando as empresas colocam o nome do consumidor no Serasa, por exemplo, a respeito de uma dívida que existe, eles estão exercendo o que a gente chama de um exercício regular de um direito. Então, não existe isso de simplesmente a dívida sumir ou ser perdoada. As empresas não querem perder dinheiro. Então, não tem milagre. Ah, agora eu entendi! Se você pagar essa dívida, obviamente não tem mais motivo para a empresa manter o seu nome com restrição. Então, eles vão retirar. E lembrando que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para retirada dessa restrição após o pagamento da dívida é de 5 dias úteis. E daí, se você pagar e não retirarem a restrição nesse prazo, aí sim você tem direito a entrar com uma ação contra essa empresa e até pedir uma indenização por isso. Agora, se a dívida não for cobrada na justiça e você não pagar essa dívida dentro de um prazo de 5 anos, acontece aquilo que a gente chama de prescrição. Você já deve ter ouvido falar assim, a dívida caducou. Isso é a prescrição. A prescrição ocorre quando o credor perde o direito de entrar com uma ação para cobrar o devedor. E o prazo estabelecido por lei para que seja feita essa cobrança é de 5 anos. Até porque o Poder Judiciário não tem tempo para ficar esperando pro resto da vida o alecrim dourado decidir se vai te cobrar ou não. Então, passou os 5 anos, não te cobrou, já era. E geralmente as empresas não costumam entrar com a ação mesmo, porque quando você entra com a ação, isso pode acarretar algumas despesas para a empresa que não são interessantes, porque afinal de contas eles nem sabem se você realmente vai pagar essa dívida. Então, se a empresa não te cobrou judicialmente dessa dívida, você também não pagou dentro do prazo de 5 anos, também é obrigação da empresa retirar o teu nome da restrição. E se aconteceu essa situação de passar os 5 anos, a empresa até retirou o seu nome da restrição, isso significa que a tua dívida simplesmente sumiu do mapa? Não. Significa simplesmente que a dívida ainda existe, mas ela agora não pode mais ser cobrada. Mas isso não impede que as empresas possam não conceder outros produtos ou serviços ou até mesmo fornecer crédito. Eles ainda têm esse direito de ter uma restrição interna por você não ter pago uma dívida com eles. Pensa comigo, se você emprestou um dinheiro para um amigo seu, ele não te pagou, você vai emprestar de novo? Não vai, né? Agora, se dentro desse prazo de 5 anos, essa empresa entrou com uma ação na justiça para te cobrar essa dívida e você foi citado nesse processo, ou seja, recebeu uma cartinha informando que o processo existia, a partir daí o prazo de prescrição é interrompido, ou seja, ele para de contar. Então, esse processo pode durar 5, 10, 15 anos,
lá no final você ainda pode ser condenado a pagar, porque a empresa está exercendo o seu direito de ação dentro do prazo prescricional. Portanto, a questão é muito simples. Não existe milagre e não acredite em tudo que você vê por aí na internet. Tem muita gente de mau caráter, de más intenções, que tentam simplesmente achar alguém que está passando por uma dificuldade para tentar se aproveitar disso. E se você já caiu nesse tipo de golpe, não deixe de procurar um advogado para resguardar os seus direitos. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até!